Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias sobre o São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um giro de notícias do Tricolor Paulista. Vamos lá! Antes, não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever, dar o joinha aí para ajudar a gente a crescer o canal aqui, beleza? Muito obrigado a todo mundo aí que tem dado audiência pra gente nesses dias aí. Começando com o assunto técnico no São Paulo novamente. Tá uma novela isso. Acho que é a última vez que vamos falar sobre isso aqui. O Dorival Júnior não conseguiu se acertar com o São Paulo, apesar de ter conversado, de ter chegado nos valores de salário e tudo mais, de bonificação, essas coisas, caso atinja os resultados. Teve um outro entrave aí que está travando a negociação. Dorival Júnior pediu mais 5 ou 6 peças no elenco para que ele considere assumir o São Paulo. Porque aí ele entende que o time ficaria competitivo e capaz de fazer um bom trabalho, porque ele tá com fome, né? Depois da vergonha que ele passou na seleção brasileira lá e mandado embora do jeito que foi, ele quer fazer um bom trabalho para calar a boca de quem ainda duvida dele como técnico, né? Essa pedida de 5 ou 6 jogadores, ele quer mais um volante, mais um meio-campo armador, um lateral direito, um atacante, mais umas peças aí. Isso aí complicou para o São Paulo. O salário até dava para arcar, as premiações, caso ele chegasse nas metas, também foi acordado, mas São Paulo não quer gastar com jogadores, tem o FDIC, eles estão levando isso pelo jeito bem a sério, graças a Deus, né, para tentar sanar as dívidas do clube. E infelizmente isso aí está travando a contratação do Dorival. Nesse meio tempo, o Santos já tinha, né, entrado em contato com o Dorival, ele tinha recusado a proposta, mas o Corinthians mandou o Ramon Dias embora, depois de uma jogada de uma lavagem de roupa suja do Depay lá. Parece, parece que estão chegando num denominador comum, Dorival e Corinthians. Então, se for o caso que o Dorival vá para lá, espero que ele sofra bastante lá no Corinthians, que não ganhe nada, perca sempre pra gente. Vamos dar a mão pro Zubeldia e vamos embora, porque entre Zubeldia e Diniz e coisa do tipo, fica o Zubeldia mesmo que ganha menos e seja o que Deus quiser e Deus nos acuda. E a gente falou aqui quase em primeira mão que o Caleri tinha sofrido uma lesão mais grave, né? Que ele ia ficar fora toda a temporada de 2025, o restante da temporada. O que se confirmou, né? Com os exames, ele vai fazer uma operação, provavelmente semana que vem. E ainda não está descartada, inclusive, a possibilidade dele fazer essa operação lá na Argentina, porque ele tem um problema de solidão, né? Ele se sente sozinho aqui, tá longe da família, largou da namorada um tempo atrás, já há alguns anos. O Caleri tem esse problema com a solidão aqui no Brasil, né? Então talvez o São Paulo deixe com que ele faça essa operação lá na Argentina para ficar próximo dos familiares dele. Qual não foi nossa surpresa ao saber que o São Paulo já está monitorando um centroavante para o lugar dele. A gente achou que o André Silva ficaria como titular e o Rian Francisco teria espaço agora no time do São Paulo. Porém, tudo está caminhando para que o São Paulo vá atrás de outro centroavante, inclusive já está monitorando os nomes. Um deles é aquele Diego Costa, que já chegou a jogar com o Hulk, não sei se vocês lembram, que depois foi para o Grêmio e agora está sem contrato, porque assim, vai ser no estilo Cédric Soares, entendeu? Tem que ser um jogador é, tenha uma experiência, que não seja um novato, esteja livre no mercado ou prestes a ficar livre, porque o São Paulo não vai pagar a transferência. Concorde em vir também com metas. Então ele vai chegar ganhando pouco, caso bata as metas, aí vai melhorando e vai ter o contrato renovado. Assim como vai ser com o Cédric Soares, né, que vai renovar agora, muito provavelmente. Então São Paulo está indo, e alguns nomes, um é esse Diego Costa, também a gente ouviu o nome de Mariano Dias, o Carlos Vinícius, que toda janela o São Paulo dá uma perguntada em como que ele tá, mas esse já é bem mais difícil porque é um jogador jovem, acho que tem 25, 20 e poucos anos, 25, 26 anos. Ele vai ficar sem contrato agora no meio do ano também, mas tem muita gente interessada. A gente já viu Palmeiras indo atrás, acho que o Botafogo foi atrás dele também. Então, assim, quando começa com esses times cercando o jogador, São Paulo geralmente fica para trás porque não tem bala na agulha para contratar, né?
E o outro, pasmem, é o Brenner. Brenner, que o empresário dele é o mesmo do Oscar, é o mesmo do Cedric. O Brenner tá mal lá na Udinese. Eles têm um interesse no André Silva. O André Silva seria um jogador que seria negociado no meio do ano se tudo corresse bem, né? Agora com a lesão do Caleri eu já não tenho mais certeza, mas o São Paulo precisa vender jogadores, senão ele não bate os números do Fidik. E se não bater, aí a coisa vai ficar feia mesmo. Então, talvez ocorresse um bem bolado aí, mandar o André Silva, o Brenner vir por empréstimo de 6 meses, e aí o São Paulo contratar algum outro mais barato no lugar. Tá uma conversa meio estranha aí. Mas a verdade é que o São Paulo está monitorando, então o Brenner quer voltar para o Brasil, ele está descontente lá. Eu não sei, sinceramente, eu acho que o Brenner teve um lapso naquele campeonato com o Diniz lá fazendo dupla com o Luciano. Sinceramente, fora que as características são totalmente diferentes do Caleri. Não sei se é uma boa ideia isso, mas enfim, né? São Paulo. Vamos ver o que que dá, se isso realmente se concretiza no final. Mas a verdade é que o São Paulo está buscando um centroavante, então, para pelo menos até o final dessa temporada aqui, para cobrir a vaga do Caleri. E o que que vocês acham? Você acha que o Brenner seria um bom nome para voltar, para de repente fazer essa dupla com o Luciano? Acho que não tiraria o espaço do Riel Francisco, que para mim é um jogador que precisa jogar para mostrar o que veio e que é uma promessa fantástica. Vamos ver o que que vira. E o Igor Vinícius se despede do São Paulo. São Paulo vai tentar negociar ele agora no meio do ano, na janela do meio do ano. Tentar com uma moeda de troca, alguma coisa desse tipo. Já falou, inclusive, para o empresário que não tem intenção de renovar contrato com ele. Ele caiu demais, né? E depois que o Cedric chegou, o Ferrarese está fazendo aquele lado lá também. Perdeu totalmente o espaço, graças a Deus, que era um jogador que eu não aguentava mais vendo São Paulo. Acabou, né? Acabou o ciclo, é melhor com que ele siga o caminho dele. Vamos ver se o São Paulo consegue fazer alguma coisa aí, de repente consegue trazer algum jogador, trocando com ele, alguma coisa desse tipo. Se não, no final do contrato dele, que é agora no final de 2025, o Igor Vinícius encerra sua participação no São Paulo Futebol Clube. E aí, vai deixar saudades? Vão levar no aeroporto? Deixa aí no comentário o que vocês acham do Igor Vinícius. Eu, sinceramente, acho uma boa, porque eu falei uma que eu já não aguentava mais ver ele no São Paulo, e outra que vai abrir espaço para o Mike, né? O Mike foi um lateral que foi muito bem na Copinha também, tá pedindo passagens, que já não tem mais idade, se eu não me engano, para ficar no Sub-20. Então, tem que pôr o moleque para começar a jogar aí, ficar de reserva, começar a entrar aos poucos aí, para essa molecada mostrar que veio. Então, eu acho que essa é uma decisão acertada do São Paulo. E para terminar, né, surgiram uns, não sei se eu posso chamar de rumores, mas umas notícias de bastidores aí que o São Paulo ainda está devendo muita coisa para os jogadores. Saiu nos jornais aí que ainda não foi paga aquela premiação por ter classificado direto para Libertadores, isso aí ainda não foi pago. Inclusive saiu uma reportagem hoje que o São Paulo pediu adiantamento daquele pagamento que ele tem direito nas vitórias e por jogar fora de casa na Libertadores, que é cerca de 1 milhão e pouco de dólares, né? Ainda mais ou menos uns 6, 7 milhões de reais. Ele está pedindo isso adiantado justamente para pagar os jogadores que estão sem receber essas coisas. Não vai quitar tudo, mas para dar uma amenizada, porque uma das coisas que quando a torcida foi lá para o CT e foi conversar com a diretoria, o que eles questionaram é como é que vocês têm moral para cobrar os jogadores se nem pagar vocês pagam direito, entendeu? Então a diretoria está se coçando aí para levantar o dinheiro e tentar deixar o mais em ordem possível para poder cobrar os jogadores, apesar deles acharem que não falta empenho, e realmente, assistindo os jogos, a gente vê que empenho é uma coisa que não falta para o São Paulo. Eles correm errado, estão mal treinados, quando mexe errado, demora para mexer, erra gol na cara do gol, fura a bola e cai no chão, enfim, 1 milhão de coisas, mas falta de empenho a gente não vê, a gente já viu bastante no passado no São Paulo, então é nítido quando os caras estão fazendo corpo mole. E não é o caso desse elenco do São Paulo. Mas aí a diretoria está correndo atrás de dinheiro para tentar deixar a coisa em ordem aí e poder
fazer com que os jogadores também joguem mais felizes, digamos assim, né? Nenhum trabalhador merece trabalhar e não receber, né? Por mais que sejam, que a gente sabe que são valores fora do normal, dos meros mortais, mas o cara trabalhou, tá acertado no contrato, tem que receber, cara. Isso é um absurdo. Enfim, diretoria de São Paulo, né? Mas estão correndo atrás. Vamos ver se consegue esse adiantamento aí para deixar os pagamentos mais ou menos em ordem e essa coisa começa a fluir um pouquinho mais. E é isso aí, amanhã o vídeo vai ser mais sobre o São Paulo e Santos, né, que vai ser no Morumbi às 4 horas da tarde no domingo. O São Paulo já vendeu mais de 45 mil ingressos. Parte da torcida está planejando um protesto contra a diretoria nesse jogo. Vamos ver como é que vai ser. E aí amanhã a gente vem com os detalhes para esse clássico aí no domingo que a gente precisa ganhar de qualquer jeito. Curiosamente, apenas 4 times não ganharam ainda no Brasileirão: Sport, Bahia, São Paulo e o Atlético Mineiro. E curiosamente, apenas 3 times ainda não perderam: Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Vamos que vamos então para o clássico no domingo. Um abraço, obrigado quem ficou até o final aqui. Fiquem com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!